A salvação, ela vem por meio da fé, que é quando cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, quando entendemos quem Ele é e o que Ele fez e quem nós somos também. Ou seja, pecadores, miseráveis e perdidos. Ele então nos perdoa e nos aceita na família de Deus. Ou seja, a salvação, ela vem por meio da fé. Ela vem por meio de você crer em Jesus. Ninguém pode ser salvo se não tomar a decisão de crer nele, de reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E essa fé é uma fé que envolve você compreender o que ele fez, compreender quem você é, que você é um pecador, que está debaixo de condenação, que tem ofendido a Deus com seus pecados e que carece de salvação, compreender que Ele é aquele que pode salvar e que eu preciso crer nele para poder Ele me salvar. Isso é fé. Envolve você entender que Ele é o Salvador, que você é pecador e que você precisa clamar a Ele, suplicar a Ele por salvação para que Ele possa te salvar. Essa é a fé que leva à salvação. É você colocar a sua confiança em Deus e clamar pela misericórdia de Deus na sua vida. É pela graça, por meio da fé, porque já foi conquistada por Ele, nós só a recebemos quando cremos. Ou seja, a salvação, ela não é conquistada pelas pessoas. Ela não é conquistada por meio de sacrifícios, de sofrimentos, de nada. Ela é por graça. É presente de Deus. É outro conceito que a grande maioria das pessoas no mundo não compreende. Por quê? Porque todas as religiões, fora o cristianismo autêntico e verdadeiro, todas as religiões ensinam a salvação por meio de mérito próprio da pessoa, por meio do que ela faz, e não por graça. Ou seja, não é por presente de Deus, não é por misericórdia de Deus. É pelo que a pessoa faz, pelo que a pessoa é. A grande maioria das pessoas pensa que a salvação é conquistada por ela. Quando a gente fala com as pessoas, a gente percebe isso claramente. Quase todas as pessoas respondem que para ser salvo, você precisa fazer o bem, você precisa ser uma pessoa boa, você precisa ser alguém que não faz o mal, que procura andar corretamente. E parece fazer sentido isso. Só que não é a verdade. É um engano muito grande isso, na verdade. Eu vou já explicar. Não é que seja errado você fazer coisas boas e guardar os mandamentos. A Bíblia manda a gente guardar os mandamentos de Deus, obedecer ao Senhor. Só que a salvação não é conquistada pelo que eu faço. A salvação é um presente de Deus, imerecido. Não há mérito em nós. Se Deus fosse nos dar o que a gente merece, nós seríamos condenados ao inferno. Isso é uma coisa que as pessoas não compreendem. Não há nenhuma pessoa, ninguém neste mundo que mereça ser salvo. Não há mérito nenhum em nós. Todas as pessoas desse mundo que já nasceram e que já morreram e que ainda vão nascer, se Jesus não voltar logo, todas as pessoas não merecem a salvação. O que nós merecemos por causa dos nossos pecados é a condenação, é o inferno, é o afastamento de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. E morte é justamente isso, condenação. E nós somos pecadores. Então a nossa recompensa que a gente merece é ser condenado. Então isso é muito importante. Se Deus fosse nos julgar pelo que a gente merece, todos nós seríamos condenados ao inferno. É isso que as pessoas não compreendem. Elas acham que Deus no último dia vai julgar o que elas fizeram de bom, o que elas fizeram de ruim, e vai avaliar a vida delas, pesar numa balança, para ver se vai dar a salvação.
e não funciona dessa maneira. A Bíblia diz lá em Tiago que se alguém desobedecer um mandamento só da lei, se torna culpado de todos. Vamos supor que eu conseguisse viver a minha vida toda perfeitamente, mas se durante a minha vida toda eu contasse uma mentira, só uma mentirinha só, uma mentira, mas tudo mais eu fizesse perfeito, ainda assim, por causa dessa mentira, eu seria réu de morte, de condenação, porque eu seria um pecador. Porque Deus, ele é santo. Para conquistar a salvação por meio de mérito, eu teria que ser perfeito. Eu não poderia ter pecado nenhum. Eu teria que ser como Jesus, nunca ter cometido pecado nenhum. Aí eu mereceria a salvação. Só que não existe um ser humano no mundo nessa condição. Todos estão debaixo de pecado. Então todos merecem condenação. Então ninguém vai ser salvo por mérito seu. Deus não vai avaliar o que você faz ou o que você deixou de fazer. Se fosse assim também, não precisava Jesus ter morrido na cruz. Não precisava. Bastava Deus avaliar a nossa vida no dia do juízo final e ver quem fez mais o bem e dar a salvação para essas pessoas que se esforçaram mais, que procuraram fazer o bem, dar esmolas. Pronto. Não precisava Jesus ter morrido na cruz. Jesus morreu exatamente porque a gente não pode ser salvo pelo que a gente faz, pelo nosso mérito próprio. O que a gente merece é ser condenado. O que a gente merece é ir para o inferno. Se Deus fosse dar o que a gente merece, a gente iria receber isso. Então, pelo fato dele ter conquistado, nós não precisamos fazer nada para conquistar. Sacrifícios, penitências, obras, caridade, esmolas, etc. Nenhum pagamento é mais necessário. Nenhum. Quantas pessoas acham que precisam pagar para conquistar a salvação? Existe até um dito popular que as pessoas falam, que diz mais ou menos assim: eu acho que eu estou pagando pelos meus pecados, isso aqui que eu estou sofrendo, eu devo ter feito muito pecado, estou pagando pelo que eu fiz. Tem gente que acha que vai receber alguma coisa de Deus por meio de andar de joelho quilômetros e quilômetros, levando uma pedra na cabeça, ou se chicoteando nas costas, ou dando muitas esmolas, fazendo muita caridade. A pessoa acha que com isso ela está conquistando o favor de Deus e ela vai merecer ser salva por causa disso. A verdade é que tudo isso não conquista a salvação. E se alguém tenta conquistar a salvação por esses meios, ela está blasfemando de Deus e ela está pisando no sangue de Jesus. Ela está rejeitando o sangue de Jesus porque ela está considerando o sangue de Jesus como se não servisse para nada. É como se ela dissesse assim: o que Jesus fez não serve de nada, eu vou conquistar a minha salvação pelo que eu faço. E não é. Não é pelo que a gente faz. Efésios 2, 8 e 9 fala claramente sobre isso. Diz assim esse texto, que é bem conhecido: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Que versículo maravilhoso. Esse versículo fala claramente o quê? Nós somos salvos pela graça. É por pura misericórdia de Deus, é presente de Deus. A salvação é um presente. Não é conquistada por ninguém. Deus está dando ela de graça. Presente. Favor de Deus por alguém que não merece. Nós não merecemos. E como é que a gente recebe essa salvação que é de graça? Por meio da fé. É quando a gente reconhece que Jesus é o Salvador, se arrepende dos nossos pecados e entrega a nossa vida para Ele. A gente clama por Ele para que Ele nos salve, nos perdoe. A gente crê na obra que Ele fez na cruz e aí a gente o reconhece como Salvador, pede perdão. Isso é exercer fé em Jesus. Nesse momento, a gente recebe a salvação de graça. Nesse momento, você recebe o perdão de Deus, você se torna uma nova criatura, você recebe a vida eterna,
Você é perdoado de todos os pecados que você fez no passado e até os que você vai fazer no futuro. Deus já te garante o perdão também, já te garante a morada no céu, mediante essa confissão de fé, de que Jesus é o Salvador e de que você crê nele, confia nele para lhe salvar. Então, como diz aqui, isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de nós. A gente não tem poder de nos salvar. É um presente de Deus, é um dom de Deus. E ele ainda completa dizendo, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se viesse pelas coisas que eu faço, eu poderia me gloriar diante de Deus. Eu poderia chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu vou entrar no céu aqui porque eu fui bom, porque eu mereço. Eu sou uma pessoa boa. Não foi pelo que o Senhor fez por mim, foi pelo meu esforço. Eu conquistei a salvação. Eu fiz muitos sacrifícios. Eu fiz caridades. Eu fui uma pessoa boa, não matei, não roubei, procurei não enganar as pessoas. Então eu conquistei minha salvação. O mérito é meu. Então seria mérito do homem se viesse das obras. E o homem se gloriaria diante de Deus. Só que quando nós estivermos no céu, isso aqui é uma coisa que com certeza a gente não vai fazer. Se gloriar diante de Deus como se o mérito fosse nosso. Pelo contrário, nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade, reconhecendo que todo o mérito foi dele, toda a glória foi dele, foi ele que conquistou a salvação por nós na cruz, foi por causa do seu sangue derramado que nós fomos salvos, foi por causa da sua morte, foi por causa do seu sacrifício, da sua humilhação, foi por ele ter levado ali os nossos pecados, foi por ele ter bebido o cálice da ira de Deus que nós somos salvos. Foi por causa do seu sacrifício puro, santo e perfeito que nós recebemos a salvação. Toda a glória e honra deve ser dada a Jesus Cristo. Ele foi quem conquistou a salvação para nós. Ele é quem nos dá de graça. Não há merecimento nenhum da nossa parte. A única coisa que a gente faz é estender a mão. Assim como um mendigo miserável estende a mão para receber uma esmola. Nós somos essas pessoas miseráveis que estavam perdidas, que estavam debaixo de condenação, e a gente estende a mão, clamando pela misericórdia de Deus, e aí Deus pega pela a nossa mão e nos salva, nos tira daquela perdição, nos tira daquela vida de pecado e nos coloca num estado de salvação, de restauração de vida eterna, pela sua pura misericórdia e graça. Não foi por nada que a gente fez. Infelizmente, isso aqui é uma das coisas que a grande maioria das pessoas não entendem. Salvação pela graça. As pessoas pensam que é pelo mérito delas. Isso é uma triste realidade. A grande maioria das pessoas não entende isso.